O Dr. Jeffrey Checchini virou saco de pancada na rede social e eu quero conversar sobre isso com vocês, porque o Kim Paim chamou a atenção dessa treta num aspecto muito diferente de somente uma treta de internet. Para todo mundo que está achando que isso é só uma treta que não tem importância, parece que não é bem assim. Eu já havia me pronunciado aqui com vocês, dando a minha opinião sobre não ter entendido que o Paulo Figueiredo tenha feito o que o Checchini havia acusado ele de ter feito. Havia falado com vocês sobre isso na semana passada, mas, senhores, tudo o que aconteceu no fim de semana depois do dossiê do Kim Paim e depois que o Checchini, o próprio Checchini, foi lá no Marco Antônio, junto com o Paulo Figueiredo, e aconteceu tudo aquilo, eu tive cada vez mais certeza que o Checchini, ele está passando do ponto, exagerou bastante, cruzou todos os limites e, como o Paulo Figueiredo falou, quem foi aluno do professor Olavo de Carvalho não cai em balela de apelo à autoridade, porque eu sou isso, eu sou aquilo, eu tenho canudo, eu tenho, né? Então, assim, tá ficando bem feio para o Checchini, mas eu quero chamar a atenção de vocês para outros sinais que o Checchini deu durante todo o dia de ontem. Domingão, o cara, em vez de pensar em tudo que ele tem que fazer pelo Felipe Martins, já que tudo ele levanta a bandeira e diz: me respeitem, aceitem tudo que vier de mim, porque afinal de contas eu sou advogado do Felipe Martins, ele faz isso o tempo inteiro, né? Deveria estar se dedicando a cuidar da defesa de Felipe Martins, mas parece que o que ele está fazendo é muito mais que isso. Fica comigo até o final dessa edição, eu vou te contar tudo o que aconteceu ontem na rede social e, véi, na boa, o cara virou saco de pancada de verdade. Claro que nessa edição eu também vou conversar com vocês a respeito do posicionamento da esquerda brasileira em relação à Venezuela, que está enfrentando uma dura campanha de Donald Trump. E a esquerda brasileira, é claro, se posicionou a favor da Venezuela. Isso pode nos trazer muitos problemas. Vou conversar com vocês a respeito disso. Peço seu like logo agora no início do vídeo, que é bastante importante para o canal, assim você diz para a plataforma que o nosso conteúdo é interessante, aí a plataforma distribui, reza a lenda que distribui, né? No nosso caso não é bem assim, mas enfim, vamos tentar até conseguir, né? Até chegar lá. E o compartilhamento nas redes sociais e nos grupos de Telegram e Zap sempre ajuda a nossa voz a chegar mais longe, já que a plataforma nos colocou nesse shadowban externo, mas como Deus que eu sirvo essa plataforma e o filho da mãe que está lá, né, manipulando os algoritmos também não pode, nosso Deus é maior. E se você é novo por aqui, se inscreva no canal, ative o sininho. Se você já é de casa, você já sabe o que fazer, dá uma revisada em tudo aí, porque o preço da liberdade é eterna vigilância. Antes da gente entrar no assunto do Checchini, eu tenho que falar de um contexto do que está acontecendo, tá? Ana Paula Henkel, ela comentou a respeito da matéria do Wall Street Journal, que veio falando sobre a certeira falsificação do documento que atestava que o Felipe Martins havia entrado nos Estados Unidos naquela data toda. Não vou cansar vocês com detalhes que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Inclusive, a Ana Paula falou ontem no 4x4, eu também sou fanzoca deles lá. Ela falou, né, que certamente aquilo foi uma falsificação. E aí tem um monte de gente usando o seguinte argumento: olha, se a Ana Paula Henkel está dizendo que aquilo certamente foi uma falsificação e não supostamente uma falsificação, como quis deixar a entender o Paulo Figueiredo, logo o Paulo Figueiredo é um antidireitista, é um anti-Bolsonaro, um anti-Felipe Martins e um anti-presos do 8 de janeiro. Gente, isso é o fim da picada, isso é ter um pensamento dicotômico e não cabe mais, pelo menos à direita brasileira, a verdadeira direita brasileira que é a raiz, que eu acredito que são os que me seguem, não cabe mais a gente esse tipo de dicotomia, que isso é prejudicial até para a sua vida particular, que dirá para analisar a situação de um país no estado que nós estamos, tá? Então não é assim, ok? Ok. De novo, vou reiterar o que eu havia falado na semana passada para vocês. Eu assisti o que Paulo Figueiredo falou, não entendi que o Paulo Figueiredo disse que aquilo é uma falsificação e que o Paulo Figueiredo seja merecedor de todos os ataques, e aí eu vou chamar de ataque mesmo, tá? De tudo que o Jeffrey Checchini falou do Paulo Figueiredo. Ok? Certinho, certinho. Isto posto, eu tenho que comentar com vocês que o Martin De Luca também comentou a matéria do Wall Street Journal, relatando que o brasileiro Alexandre de Moraes usou um registro falso da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos para justificar a prisão de um oponente político.
o assessor Jair Bolsonaro, Felipe Martins, a fim de pressioná-lo a cooperar contra Bolsonaro. E aí ele comenta da matéria. Só que o Sam Punch, ele comentou o seguinte em cima de um post do Jeffrey Chikine, eu vou mostrar para vocês por que o Sam Puncher fez isso. O Sam Puncher comentou, repitam comigo, artigo de opinião não é reportagem e nem pode ser chamado de matéria. Por quê? Porque o Jeffrey fez isso aqui, ó. Eu achei que o Jeffrey tá bem passando. Olha a postura dele de petulante, pelo menos foi o que eu achei. Vamos lá. Wall Street Journal, simplesmente Wall Street Journal. Acabou de sair essa matéria, olha ali, dia 19 às 4h23, dizendo que houve uma fraude no sistema migratório americano no caso do Felipe Martins. E pior, olhem a bomba, um dos maiores jornais investigativos do mundo. Não é. O Wall Street Journal não é um dos maiores jornais investigativos do mundo. Ele é um jornal de esquerda. É bom que todos vocês saibam disso. Quem está fora da curva ali é a Anastácia. E o artigo é dela, tá? E é, assim, um artigo de opinião. Pelo que ela avaliou, averigou, inclusive a Ana Paula Henkel falou ontem no 4x4, que a Anastácia teve acesso a documentos que, no exato momento, não podem ser divulgados para não prejudicar o bom andamento do caso de Felipe Martins. E eu quero lembrar vocês que durante o bate-boca do Paulo Figueiredo com o Jeffrey Chikine lá no Marco Antônio, o Paulo Figueiredo falou insistentemente, eu tenho acesso a outros documentos e eu não posso falar, porque senão eu vou prejudicar o Felipe Martins. Interessante que a Ana Paula Henkel chancelou a possibilidade de haver outros documentos que não podem ser divulgados por causa de serem prejuízo para o caso de Felipe Martins. Então eu quero que vocês mantenham isso em perspectiva antes de darem qualquer tipo de opinião, tá? Vamos seguir aqui com o Chikine. Acabaram de dizer que há indícios de envolvimento do governo brasileiro nessa fraude. A quem interessa encampar o discurso do regime de que foi mero erro? Não foi um mero erro, disse Wall Street Journal. Não, disse o artigo de opinião da Anastácia, que é uma grande repórter, uma grande jornalista, faz um trabalho completamente fora da curva, dentro do contexto do Wall Street Journal, e o Chikine está se aproveitando disso para, de novo, futucar o Paulo Figueiredo, acusando o Paulo Figueiredo de estar encampando a mesma narrativa do regime. E, gente, não foi isso que o Paulo Figueiredo fez. Ele não falou sobre isso e acabou. E aí o Sam Puncher veio e disse, olha, repitam comigo, artigo de opinião não é reportagem e nem pode ser chamado de matéria. E não é mesmo, tá? O Jeffrey Chikine, ele buscando uma chancela de autoridades, inclusive, especificamente, para ter uma autoridade reconhecida diante do direitista raiz, que é, né, geralmente um olavista, porque todos nós somos aqui um olavista por natureza, ele pegou essa postagem do Renan, que é genro do professor Olavo de Carvalho, é casado com uma das filhas do professor, dizendo o seguinte, quem é aluno do professor Olavo já há algum tempo e o acompanha desde os saudosos True Outspeak, sabe, Olavo não saía xingando. Ele explicava, desenhava, depois explicava o desenho, se tudo isso não funcionasse por nítida vigarice do opositor, aí sim ele esculachava. Jamais Olavo entrou em live ao vivo, desrespeitando no primeiro segundo que abre a boca, antes de qualquer argumentação, assim no primeiro contato. Tem rapaz utilizando o nome do professor como exemplo de forma para ser bonzinho, forma equivocada. Eu achei estranho, porque quando eu leio o post do Renan, eu vejo descrito o Chikine, mas o Chikine parece que postou isso aqui achando que o Renan estivesse falando do Paulo Figueiredo. Eu, inclusive, coloquei lá, ele te descreveu com exatidão, rapaz. Ainda coloquei o rapaz, porque, na minha opinião, o Chikine passou da medida, tadinho dele.
E o Arthur Machado, que faz parte, né, do projeto lá do Quinto Elemento, junto com Kim Paim e tal, comentou um post do Jeffrey Chikine que eu realmente não imagino de onde que o Jeffrey Chikine achou que poderia fazer julgamento de juízo de valor do Arthur Machado. Talvez porque o Arthur Machado faça parte da turma do Kim Paim. E ele disse, o trombadinha do dossiê do Google deve ter esquecido que seu tetinho é de vidro. Seus padrinhos políticos estão loucos para serem esquecidos pelo tempo. De defensor da educação a preso na Lava Jato, conheça Arthur Machado. Por falar em Lava Jato, uma das troças, das escorregadelas, dos absurdos que Chikine trouxe contra o Paulo Figueiredo é que Paulo Figueiredo foi preso pela Operação Lava Jato, e todo mundo sabe que isso não é verdade. Eu acho que Chikine fez isso de maldade? Não, eu acho que Chikine é um desinformado. Entendeu? Ficou aí ouvindo bobagem de bocas de Matilde, foi lá e replicou. Passou vergonha alheia em público, né? Ao vivo e a cores. Bem, e o Arthur comentou, né, um monte de coisa, diz que ele é o advogado que finge ser promotor, que finge ser político, diz lutar por justiça, mas a desconhece. Questiona por um dossiê sobre tiranos, sendo que a tirania começa pela violação do Estado de Direito do seu chefe, Deltan Dallagnol. E ele pega pesado mesmo, vocês não têm noção. Aí diz, ó, o fato é que nesses 14 anos lidando com vagabundo, Chiliquinho não aprendeu a reconhecer um, mas se tornou um. E um vagabundo de técnicas refinadas volta a mandar proposta de honorários para traficantes, que é o teu lugar. Eu sei alguma coisa a respeito de Chiquinho e traficante? Não sei. Fiquei surpresa em ver Chiquinho e traficante na mesma frase. Se você sabe de alguma coisa, deixa aí nos comentários para mim. E aí, o Chikine, muito revoltado com o dossiê do Kim Paim, que mostrou que Jeffrey Chikine, até o advento de Felipe Martins, ele só andou com um esquerdista. Chikine disse, ai, quer dizer que diga com quem andas e te direi quem és, né? E aí ele mostra uma live, o Kim Paim com o Rui Costa Pimenta e com o Arthur Machado, do PCO, Partido da Causa Operária. Ué, não pode mais? Quer dizer agora que não pode mais fazer entrevista? Tem que fazer entrevista só com gente de direita? É isso mesmo? Ele está querendo censurar ou cercear o direito de um jornalista ou quem exerce o jornalismo? De falar com quem quiser? Entendi. E aí, o Jeffrey Chikine também foi acusado de ter ido num podcast de esquerda e ele postou o seguinte: fui a um podcast de esquerda para combater as falsas narrativas e ensinar um pouco da Constituição. Ah, então ele pode ir a um podcast de esquerda. Kim Paim não pode, porque aí o Kim Paim, entendeu? Então assim, o moço está se mostrando um belo doutrinado. Diz aí para mim nos comentários o que você acha. E aí o Luiz Romanini disse o seguinte, ó: percebi que o Jeffrey me segue, então queria deixar um recado para ele. Aí ele fala: não deu para ignorar teu chilique em que você acusa o Paulo Figueiredo e o Kim Paim de tentarem sabotar o processo que está mantendo Felipe Martins na cadeia. Mas quando você acusa o Kim e o Arthur Machado de serem gabinete do ódio, não só você está expelindo uma asneira pela sua cavidade anal superior, que você chama de boca, como está contribuindo diretamente para a narrativa que a esquerda tenta emplacar desde 2019 contra a direita na internet. Não só a direita bolsonarista, mas toda a direita. E até alguns que nem são tão direita assim, e a gente sabe muito bem disso. Kim e Arthur são meus amigos do Estúdio 5 e eu não vou aceitar ninguém, nem mesmo um advogado, entre aspas, de quinta categoria, mentir sobre meus amigos só para conseguir espaço em podcasts mulambos com gente idiota o suficiente para acreditar em qualquer Zé Mané que queira conquistar os votos do Bozo sem querer o apoio, sem perder o apoio dele. Um abraço, Deltan. Quem faz o jogo duplo com a esquerda é gente desleal, hipócrita, vagabunda, inescrupulosa e repugnante. E eu fico pé da cara a ver mais um fantoche da direita limpinha ganhar tanto espaço por 15% de votos. Quem faz o jogo duplo com a esquerda é gente desleal, hipócrita, vagabunda, inescrupulosa e repugnante. E me entristece ver mais um fantoche da direita ganhar tanto espaço assim.
Você está passando um papel ridículo para nada, posando como se fosse Atticus Finch, quando na verdade parece mais o Kiko fazendo cosplay de Saul Goldman. Pare de perder tempo tentando se alavancar e ajude o cliente, seu otário. Eu ia dar boa noite, mas eu concordo com o Paulo Figueiredo. Vá para PQP. Eu não sei, mas eu tô achando aqui esse moço aqui, que eu não sei quem é, bem assertivo. Continuando, o Chiquini fez outro vídeo ontem e lançou esta pérola. Prestem atenção. Tem uma parte da direita quase que insignificante. A minha pergunta para Jeffrey Chiquini neste exato momento é: qual é a parte da direita que seria quase insignificante? Paulo Figueiredo? Kim Paim? Se a gente está falando de Paulo Figueiredo e Kim Paim, a gente pode estar falando de Eduardo Bolsonaro? Do próprio Bolsonaro? Somos todos parte da direita insignificante? Doutor Jeffrey Chiquini, conta aí para nós quem é. Fala para nós. Não custa nada falar, né? Só que nas redes sociais tem esse tipo de pessoa aqui, ó. Ítalo Marcinho manda. O que me causa estranheza nesse momento, onde o caso de Felipe Martins demonstra toda a sua fragilidade, onde temos Xandão e a PF entrando em rota de colisão no jogo do empurra-empurra, um monte de brifados, presta atenção que eu grifei aqui, brifados, partindo para cima do advogado Jeffrey Chiquini, que em todo tempo lutou para provar a inocência do seu cliente. Não. Chiquini não estava, ele parou, ele deixou de fazer isso no momento em que ele assistiu uma live do Paulo Figueiredo, entendeu do jeito dele e foi publicamente para o programa da Auriverde para xingar o Paulo Figueiredo. Foi exatamente isso que o genro do professor Olavo criticou, mas o Jeffrey Chiquini está parecendo ser tão ignorante que ele achou que fosse uma defesa a ele. E não, não foi. Porque para mim o post do genro do professor Olavo descreveu o que Chiquini fez e não o que o Paulo Figueiredo fez. O Paulo Figueiredo não xingou ninguém. Certinho? Certinho. Então o Ítalo Marcinho, ele discorda de mim e discorda de você que assistiu o Paulo e viu que o Paulo estava colocando em uma situação hipotética, levando em consideração que o departamento lá dos Estados Unidos é mesmo uma bagunça, que eu tive um monte de erro no meu nome, um monte de erro no meu passaporte, um monte de erro não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ainda, se fosse um erro, já seria um absurdo total e completo que fizeram com Felipe Martins. Eu entendo isso como hipotético, enfim. Mas o Ítalo Marcinho diz que não, que Chiquini está certo. Aí vem a Anitta, essa flor de formosura, não é a Anitta cantora não, tá, gente? Que jamais ela teria 10% disso aqui de entendimento. A Anitta fala o seguinte, a Belama. O que muitos ainda não conseguem compreender é que nada desse chilique diário tem a ver com defender Felipe Martins dos absurdos que ele tem enfrentado. E eu concordo. Defesa de Felipe Martins ali não estamos tendo para hoje na fila do pão. Nessa treta que o Chiquini provocou, não. Não, eu não vejo. Mas, se você parar para pensar, de todo esse furdúncio que aconteceu desde que Paulo Figueiredo trouxe uma questão hipotética, o que eu vejo é Jeffrey Chiquini o tempo inteiro tentando uma assinatura de autoridade e apelando para a autoridade suprema de ser o advogado de Felipe Martins. Eu estou gostando disso? Eu não estou gostando disso. Queria saber qual é a sua opinião. Você acha que as atuais ações de Chiquini, de dizer que existe uma parte da direita insignificante, eu gostaria de saber qual é, e ficar colocando apelos de autoridade, como o Wall Street Journal, que não fez uma matéria, fez um artigo de opinião. Eu acho que ele não deve saber a diferença de um para o outro. Eu acho que ele está passando de todos os limites e sim, eu também sou da opinião que ele deveria parar e defender o próprio cliente e parar com essa tentativa de alavancagem. Todo mundo sabe que ele está no Novo, é lícito que ele se lance a candidato a qualquer coisa que ele queira, mas o que eu acho sujo é usar o fato de que ele é advogado de Felipe Martins e que por isso ele mereceria o voto da direita. Eu espero que parte da direita insignificante não escolha o Chilique como próximo candidato, seja lá
a candidatura que ele quiser vir em 2026. Estamos combinado assim? Estamos combinado assim. Outra coisa que eu queria mostrar para vocês, que está deixando todo mundo nervudo, já que a gente está falando de lei, de Felipe Martins, de viagem, de sanções e de Estados Unidos, o Ricardo Roveran, que é um jornalista de primeiríssima categoria e tem fontes mesmo, ele disse ontem que, de acordo com uma fonte, Mauro Vieira rifou o Moraes nos Estados Unidos. Na reunião que Mauro Vieira foi colocado na parede e saiu da reunião sem nenhum avanço de cancelamento de Magnitsky, de sanções e de tarifaço, e disse na coletiva de imprensa, completamente constrangido, que tinha ido tudo maravilhosamente bem naquela reunião. Naquela reunião, segundo fontes informaram ao Ricardo Roveran, ele fritou Alexandre de Moraes. Ao ouvir a condição do secretário de Estado, que ou é Moraes fora ou a gente nem começa a conversar, Mauro Vieira teria respondido, abro aspas, nós também sofremos nas mãos dele. Fecho aspas. Aí eu queria saber, né, que tipo de poder tem esse moço, essa careca oleosa, que pensa que é mente brilhante, que tipo de poder ele tem para fazer com que todo um governo sofra na mão dele. Só isso. Será que ele sabe alguma coisa a respeito do último governo eleito? Não deixa nos comentários para mim. Você já me entendeu, você não precisa comentar nada. E aí a Cláudia Acker, queridíssima também, dona de uma sensibilidade magnífica, ela veio e disse o seguinte, ó, o que o Vieira tentou lá foi desvincular Alexandre de Moraes do governo, para enganar a trouxa, para dizer lá nos Estados Unidos, olha, o problema, já que a condição é ou ele fora ou a gente nem começa a negociar, então o problema é só ele, nós somos apenas vítimas na mão dele. Certinho? Certinho. O que não coaduna com isso aqui, olha só. Todo mundo sabe que o Donald Trump abriu uma campanha contra o narcotráfico na América Latina e que a Venezuela tem sido o principal alvo. E que o Breno Altman, ele é o queridinho da esquerda intelectual, né? E onde está Breno Altman neste exato momento? Ele está em Caracas, com Monte Ávila ao fundo, para ver de perto como se organiza a resistência do povo venezuelano contra as agressões imperialistas dos Estados Unidos. Deixa de ser canalha, Altman, porque você não está aí vendo povo nenhum, você está aí vendo como se organiza a elite comunista que tomou o poder na Venezuela, que inclusive não foi eleito na última eleição e continua no poder ilegitimamente. Então você foi aí observar, é a elite mesmo, não tem nada de povo não. Então, brava gente, será que Mauro Vieira realmente rifou Alexandre de Moraes? Eu fico pensando, cara, ninguém pode dizer que não está emocionante esse assunto. E sobre o Chiquini? Você já fechou a questão? Já tem uma opinião? Deixa aí nos comentários para mim. Uma coisa é certa. O modus operandi parece algo muito maior do que simplesmente uma treta de internet. E se é só uma treta de internet, eu acho que o doutor Chiquini está exagerando no tempo que ele está passando na internet fomentando a treta. E você, o que você acha? Uma ótima segunda-feira para você, ficando por aqui, pedindo seu like, seu compartilhamento. Se você gosta do meu trabalho, aqui tem um Pix, é doarpravaleria@gmail.com. Na descrição eu deixo 2 contas bancárias e uma conta no PayPal para você que nos acompanha de fora do Brasil. Por favor, seja generoso, porque a plataforma aqui não quer monetizar a gente de jeito nenhum. Vamos para os comentários? Vamos para a treta? A nossa treta particular diária? Te aguardo lá. Beijo no coração. Fui.